Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o Bruno, nas redes conhecidos como o Crítico que Ninguém Pediu, e hoje estou aqui com outro Bruno, meu xará, e a gente vai conversar sobre um tema que tem muita coisa para conversar, que é os remakes, todo o universo. Vai, Bruno, se apresenta para o pessoal de casa. Bruno, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, adorei ter sido chamado para participar. Eu sou o Bruno Faulin, @BruFaulin em todas as redes. Meu conteúdo é sobre filmes, sobre séries. Tô sempre também trazendo curiosidades desse universo e adorei esse tema, né? Tô louco pra gente conversar. Eu acho que é um tema que está muito em alta na indústria, né? Desde 2015 a gente tem as produções de remake sendo feitas de forma bem exponencial dentro da indústria. A Disney, principalmente, começou bem forte com isso. E toda essa movimentação ela gera vários reflexos, né? Dentro da indústria do cinema, dentro do mundo do espectador mesmo, o que esses remakes significam pra gente, o que será, qual é a real intenção da produção deles. Então é um papo que eu particularmente gosto muito de falar. Eu gosto de polemizar, que eu gosto de polêmica, então eu gosto de gerar aqui umas reflexões, umas discussões sobre isso. Também estou super animado. Para a gente começar, é legal dar um pouquinho de contexto do que engloba o universo do remake, né? O remake é uma refação, ela pode ser feita de forma fiel ou não, uma forma adaptada de uma história que já existe. Então a gente tem aí clássicos exemplos da Disney. A gente tem o remake de Mulan, a gente tem o remake de O Rei Leão, a gente tem o remake de Aladdin. São histórias que a gente já conhece que foram modernizadas para a tecnologia atual. Às vezes a produção original é uma animação e aí eles fazem um live action. Então isso tudo se engloba como o remake. Além do remake, a gente tem também o reboot. O reboot é o quê? É pegar uma franquia, uma marca ou uma história que já existe e reiniciar ela. Ah, vamos fazer, deixa eu ver aqui um exemplo de reboot, Gossip Girl. A gente tinha a série Gossip Girl, foi um sucesso e tal, e agora a HBO quis trazer de novo essa história, não com a mesma história certinha, mas dentro do mesmo universo, com novos personagens, com uma nova trama. Então eles reiniciaram essa história e agora começou de novo, como se fosse uma nova produção dentro do mesmo universo. Tem o reboot, o remake, tem o revival, que do inglês é realmente reviver, que é trazer uma produção ou uma franquia que estava adormecida há muito tempo, trazer ela de volta. Isso está acontecendo bastante no universo do terror, aqui atualmente, né? E a gente tem o reboot, revival, remake, acho que Prequel, o prequel, a requel. requel. Tem os filmes que vêm dentro do universo, que vêm antes dessa história. Um ótimo exemplo é Cruella. A gente Sim. tem a requel, que é uma nova série, que não necessariamente tem uma ligação direta à série que existe, que outro ótimo exemplo é a série Pânico, a franquia Pânico, né? Sim. Enfim, a gente tem várias e várias e várias aí classificações. A gente vai conversar um pouquinho sobre quase todas, ou o que der tempo pra gente conversar por aqui. E dessas categorias, assim, qual é a que tu mais gosta? Olha, eu particularmente não sou tão fã do remake, a não ser que seja algo que de repente seja para dar aquela renovada ou que converse de repente com uma geração que não sei, que mudou, né, que tem Sim. novos pensamentos. Eu geralmente gosto das sequências legado que respeitam a história original Uhum. e conseguem renovar, né? O exemplo aí que você falou do Pânico, que eu sou super fã, Vamos conversar bastante sobre particularmente. Pânico aqui, hein? Eu acho que eles foram muito felizes com o que eles fizeram com o Pânico, porque respeitam a história original, trabalham dentro do mesmo do universo e trazem também elementos novos com personagens bem trabalhados. Sim. Personagens que vão ganhando a atenção do público e que conseguem se desenvolver, né, ao longo dessa jornada aí, que seja um filme com mais uma continuação, de repente se torne uma franquia. Então, eu gosto bastante quando respeito o legado. Eu acho que esse é o essencial, né? Pra quando vai revisitar qualquer universo, qualquer Sim, história. Eu concordo muito contigo também. Eu não sou muito fã de remakes. Eu acho que quando o remake ele vai ser feito, tem que realmente valer a pena revisitar essa história. Se for pra fazer igual, eu assisto o original, né? Eu acho que um grande exemplo disso é o Rei Leão, assim. Eu sou muito fã da animação original do Rei Leão. E eu eu sou também. muito hater do filme, live action, entre aspas, né? Do Rei Leão, que é digitalizado. Porque, não sei, pra mim ele tira todo o quê, todo o cerne da ideia de uma animação. A animação ela tem esse meio fantasioso, é um ambiente fantasioso, onde leões podem sorrir, onde a gente tem trejeitos humanos em animais e tá tudo bem, porque é uma animação, é uma coisa que não é real.
E aí, quando eles escolheram trazer isso para a realidade, é lindo de ver, porque a gente parece que está vendo realmente um leão de verdade. É uma coisa bem Nat Geo Wild. Só que quando ele começa a falar, tu fica assim, tá meio estranho isso aí, causa essa estranheza, né? Eu acho super legal esse tipo de reflexão que a gente acaba tendo com essas obras. E o meu tipo favorito, a minha categoria favorita de remake, eu acho que são as prequels ou Sim. os reboots. Eu gosto muito de universos que ainda podem contar histórias. Dentro dessa categoria, né, de toda essa questão, eu acho que o meu favorito é Cruella. Sim, é maravilhoso. Muito Adorei. bom. Primeiro porque tem a Emma Stone, né? E eu sou Sim. apaixonado pela Emma Stone. Mas porque eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito original dentro de um universo que basicamente todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? A Cruella é uma das vilãs aí clássicas da Disney e eles conseguiram trazer toda essa história para dar um contexto para ela, para até humanizar a personagem. E quando isso é feito de uma forma correta, de uma forma assim que dá orgulho de assistir, que fez sentido a gente revisitar todo esse universo, não é só uma grande perda de tempo, eu fico bem feliz. Ainda mais no caso de Cruella, né, que foi feito todo um trabalho envolvendo a moda, Sim, que trouxe aí elementos sim, assim que, nossa, pra mim acho que eles acertaram em cheio nessa. E ao mesmo tempo, né, se a gente for falar aí nessa pegada da Disney, teve o de Malévola, que não agradou todo mundo, né, apesar de ter sido um grande sucesso. sim. Eu acho que também a gente vê, né, às vezes o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Para fazer, eu acho, né, um live action, a gente tem que ter noção do que apresentar também de novo para de repente trazer uma conversa que antes, na época que aquele produto foi feito, não se falava. Então, Sim, quando o live action chega nos tempos atuais, seria interessante sempre poder trabalhar alguma coisa nova, de com repente certeza. algum tipo de reparação, né? Como a gente vê que está acontecendo. Alguns casos dá muito certo, outros não, né? Eu acho, inclusive importante ter trazido Malévola, porque Malévola foi o trabalho que abriu esse universo, Sim, pelo menos dentro da Disney, né? Dentro aí da história da Disney. Foi a primeira produção que eles revisitaram um universo de um clássico, e aí eu gosto muito do primeiro. Eu acho, assim, muito legal a gente ter toda essa visão do reino das fadas, sim, entender qual é a da Malévola, por que aquilo acontece no filme original. E eu gostei muito de como as inserções do filme original são feitas em Malévola. Porque a gente tem a Aurora, a gente tem as fadinhas, a gente tem o dragão e tal, e a gente vê que não é bem daquele jeito que a gente pensava que era, sabe? Essa proposta de revisitar a história por outros olhos é muito boa, eu gosto muito disso. Agora, a sequência, eu já não sei. já não foi tão boa, né? É, Já porque esse é o deixa a negócio. desejar. Vamos fazer um remake? Vamos fazer um remake. Agora, continuar essa história, será que realmente vale a pena? Por exemplo, eu tô morrendo de medo da continuação de Cruella. É, Morrendo de medo. o que será que vem aí, né? Não sei. Tem uns rumores aí que estão indo na internet que tá caminhando por um lado que eu não sei não o que vai. Você já viu o que tá Não, não rolando? tô sabendo dos detalhes, me conta aí. Eles. Isso é tudo rumor, não, nada foi confirmado ainda, até porque o filme ainda está em etapa de pré-produção, Sim, né? O roteiro nem está 100% fechado ainda. Mas estão pensando em ir por um caminho meio musical em Malévola 2. E querem que a Taylor Swift seja a grande antagonista da história. tá. Numa pegada agora, Hollywood eu acho que tá querendo transformar tudo num musical, né? Tipo É, Coringa, né? A tem continuação, isso com a também. Gaga cantando aí. Vamos ver o que que é. Será que seria uma nova tendência, de repente, né? Hollywood Ai, transformando as suas produções em musicais? será, gente? Ou será que vai ser um Cats eterno? Esperamos que não, né? Espero que não, por favor, por favor. Mas enfim, né? Essas informações, às vezes, elas podem mudar muito, são apenas ideias que estão acontecendo lá. Como eu falei, né, ainda está em pré-produção. Tudo pode mudar. O projeto pode ser cancelado, ele pode mudar completamente. Enfim, durante as gravações isso também pode acontecer. Mas a gente tem histórias que foram revisitadas e não foi na sua melhor versão, né? Sim. A gente tem algumas, assim. Eu gosto primeiro de falar um pouquinho mal e depois trazer os trunfos, porque a gente suaviza, entendeu? A gente fala um pouquinho mal, depois fala: olha, fez esse aqui que é meio fraco, mas esse é ótimo. Esse é ótimo. E eu não consigo. Eu já falei de Rei Leão, que pra mim Rei Leão tá lá no top 1 dos remakes desnecessários. Mas tem um também que eu achei muito fraquinho: o de Dumbo. Tu assistiu? De Dumbo, é. Deixou
bem a desejar, né? Primeiro que a história de Dumbo, por si, né, a animação é super triste. É bem deprê. Bastante, bastante deprê. E aí eles pegaram e trouxeram o Tim Burton para fazer a versão live action, que deixou mais deprê ainda, né? Mais Juntou a questão do circo. Eu gostei de como o circo foi explorado no remake, só que não gostei muito dos filtros do filme, da montagem. Eu não acho que combina tanto com um universo que tem um elefante que voa com a orelha. Sim. Sabe, eu achei que ficou meio real. Ficou real de um lado, fantasioso do outro, e eles não conseguiram chegar no meio do caminho. Mas já em Mowgli, Uhum. no remake de Mowgli, eu acho que eles acertaram completamente. Sim, eu acho que foi um dos maiores acertos, assim, até agora. Mowgli é impecável, né? Tem algumas histórias da Disney, né? Eu falo de Disney porque a Disney é quem tá trazendo de forma mais massificada esses remakes. Então eles têm bastante argumento aí pra gente usar. Conteúdo pra gente usar. Então, o de Mowgli é uma história que é muito antiga. A animação é muito, muito antiga. Ela não é conhecida assim por todo mundo, pelo menos essa geração mais nova não conhece tanto Mowgli. E eles trouxeram de uma forma que juntou muito bem o mundo animal com essa parte fantasiosa, né? São animais que falam, são animais que cantam, são animais que dançam, com o ser humano de uma forma que não ficou esquisito, não ficou igual o Rei Leão. Apesar de ter a mesma proposta, né? De ser uma coisa mais próxima da realidade. Os animais são super fiéis e tal. O Rei Leão tem eu acho que uma problemática, como você falou, é tudo muito artificial, é difícil você se conectar, porque eu sou super fã, né? Marcou Sim, minha infância o Rei Leão. completamente. É assim, eu tinha uma coisa muito emotiva mesmo com o filme. Aí quando eu assisti a versão live action, pra mim foi um soco no estômago, assim. Eu fiquei muito decepcionado. Eu senti que eu perdi toda aquela conexão. É, E de fato, o que trouxe de novo a história, né? Eles inseriram ali, né, uma coisa da Nala crescendo, uma canção nova da Beyoncé e tudo. Interessante, eu gosto, né? Assim sim. como a gente já vai falar sobre esse filme, aposto, que é o Aladdin, Ah, que eu acho esse que eu tenho uma opinião polêmica, mas ah, vamos lá. é? Tá. Eu, particularmente, assim, também amo Aladdin. É uma das minhas histórias favoritas, assim, dos clássicos da Sim. Disney. E eu acho que o live action, ele funcionou bem. Pode ter alguma coisinha ou outra ali, mas eu também acho que, no geral, assim, ele é um dos que mais funciona pra mim, ainda mais falando de cinema. Uhum. E foi um grande sucesso, né? Tanto que já tá sendo produzida a A continuação. sequência, sim. Eu. Ai, o que eu posso falar do filme do Aladdin? Assim, pra mim ele funciona em partes. Uhum. Eu acho que realmente, como tu trouxe, é um desenho que ele é muito cinematográfico. Sim. Que quando a gente traz pro live action, dá pra fazer coisas muito mais grandiosas que no desenho. Isso é super legal. Só que eu não gostei do elenco. Ah, sim. Principalmente, né, o vilão, que... Não, o Jafar foi a maior decepção pra Jafar, mim. Aquele não dá. Jafar não é nem um pouco marcante. Quem carrega o filme nas costas pra mim, assim, em questão de personagem e entrega mesmo, é a Naomi Scott, É a Naomi, com como certeza. A a... Jasmine. Eu ia falar Jade, ó. Eu acho que essa é uma outra personagem Jasmine dela. ou Jasmine? A Mas Jasmine, Jade. Jasmine. E assim, aquela música dela que ela canta, eu adoro. Eu escuto até hoje, inclusive. Speechless, né? Que Isso. foi esnobada pelo Oscar, que eu acho um absurdo. Era pra ter sido indicada, mas acabou não Eu entrando, né? também acho. É, Também acho. foi triste isso. E ela e o Will Smith. Que o Will Smith sempre entrega muito bem, ele faz um gênio ótimo. É um gênio bem diferente É. do gênio do desenho, mas que teve uma modernização legal. Eu gostei. Tá aí um tópico interessante falar sobre o gênio, porque é aquela coisa, né? Como reproduzir uma coisa tão genial que o Robbie Sim, Williams fez, né, há tanto tempo? sim, Ainda mais sendo, né, o ícone que ele foi. Agora, exatamente. o Will Smith conseguiu imprimir a personalidade dele no gênio e combinou, né? Ficou assim perfeito. E entra naquele ponto que a gente falou no início, né, do respeito ao legado. Total. Ele fez teve uma nova versão do gênio, que é característica do Will Smith, que a gente vê a personalidade do ator, mas também respeita o original. A gente tem referências e tal, isso acontece muito. Eu gosto muito de pegar essas referências, essas pequenas homenagens que acontecem nos filmes. Sim, não é uma cópia, né? Então Exatamente. isso foi aquele respeito. Eles arrasaram. Agora, o Aladdin eu acho ele muito fraquinho. É. Ah, sim, Acho ele muito vai. fraquinho. Mas Ele- é um filme divertido, assim, eu É, gosto. Eu assisti ele duas vezes, eu acho já. É um filme que eu reassistiria. com Só que o certeza. Jafar é uma grande decepção pra mim. Até porque ele era um dos meus vilões favoritos. E falando nisso, assim, vou puxar então Ah, mais. eu acho que eu já sei o que tu vai puxar. Olha, falando nessas coisas do que deu certo, do personagem ou não, me veio também o de A Bela e a Fera. Sim. O que acontece?
tem duas coisas muito problemáticas nesse filme, a meu ver. Apesar dele ter sido um sucesso também gigantesco, até por ser uma das histórias mais clássicas, né, Sim. mais queridas, e quando a gente está falando de princesas da Disney, É um a outro gente ponto está também, falando né? de uma coisa muito mais, né, que tem um apelo muito maior. Sim. Agora, o vestido dela, aquele vestido amarelo, no desenho é tão bonito, né, cara? E chega ali naquela versão e fizeram uma coisa que parece que ela comprou ali numa feirinha. Eu acho isso engraçado. Inclusive, é um dos grandes pontos que tem, Sim. né, dessa diferenciação. Porque tem algumas coisas que são feitas no desenho que não tem como fazer na vida real. É, O vestido super icônico, tipo, ele é super arqueado, assim, né? Um vestido grandão e o exatamente. dela é meio de pano e tal. Mas não é o que mais me incomoda em A Bela e a Fera, Eu sabia? já sei o que é o que mais te O quê? incomoda. A fera. É a fera. Porque ela flutua no filme, né? É uma coisa assim muito estranha. É a fera. Eu não sei, eu não senti muito conexão entre os dois. É. Essa é a verdade. Eu adorei o número musical do Lumière. Ah, sim. O Be My Fantástico. Guest à Aham. vontade, eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. E eu senti muita falta disso em O Rei Leão, porque sempre quando vai lançar um remake, eu assisto o original pra depois Sim. assistir o remake. E aquela parte, aquela música que ele canta com a Nala, quando ele ainda é pequenininho, Uhum. nossa, é incrível no desenho, Lindo mesmo. incrível. E aí quando eu vi no live action, eu fiquei, poxa, esses animais parecem de verdade, mas eu não tô sentindo muita coisa aqui. Desencantou, né? É. Deu uma coisa assim, uma bad. E eu tenho até medo, porque também vai ter a continuação, né? Só Mas, vai ser mas essa vai ser original, né? prequel, Vai ser né? uma história original, então É, eu fiquei mais interessado, porque realmente é um universo que a gente não conhece. que é Mufasa, né? É, do E, Mufasa. pois é. Mas assim, tem muitos live actions que. Até tem um, né, em específico, que muita gente também não gosta, mas que foi ele que começou. Na verdade, se a gente for um pouco pro passado, lá nos anos 90, entre os anos 90 e 2000, teve o do 101 Dálmatas, né? Sim. 101 Dálmatas e 102 Dálmatas. Então, acho que essa pegada do live action começou lá. Mas Uhum. muita gente associa outros filmes que vieram com mais força depois, né? Como você falou, teve Malévola, É verdade. que veio logo em seguida também, mas tem um que nem todo mundo se lembra, que foi um dos primeiros, que é Alice, né? A adaptação de Alice. Eu não conto esse filme como um remake, sabia? É, você acha que foi uma coisa mais original? Eu achei. É, Porque é uma abordagem diferente, é bem diferente do desenho, o é. filme. Ele E tem os elementos do desenho, né? Mas tem. assim, ele puxou para tentar levar para uma coisa bem Eu diferente. achei bastante autoral, assim, tanto É, eu não coloco muito ele. Ele é um remake, claro que sim, mas eu não coloco muito ele dentro das categorias, porque pra mim ele funciona mais como realmente um filme à parte, sabe? sim. Foi como se fosse uma nova visão, mas não necessariamente um remake. É. A gente não sabe, né, o que aconteceu. Aí depois É. teve a continuação, que foi Eu mais gosto. estranha. Eu gosto dessas coisas viajadas, eu acho legal. É. Eu acho legal. Mas agora tu falou de uma princesa, e aí a gente trouxe um exemplo que não funcionou muito bem, da Bela e a Fera, mas um filme que pra mim foi perfeito, ele precisava ser modernizado, Cinderela. Ah, com certeza. Esse ficou redondinho, né? Ficou redondinho, É. porque primeiro que esses primeiros filmes da Disney, né, os grandes clássicos, eles são filmes bem pequenos. E são filmes de tipo 1930, Sim. 1950, então era um outro mundo. A moral, as regras, a ética das coisas era completamente diferente. Então a gente tem até algumas representações que não são legais de ver. E essa história precisa ser modernizada, porque mesmo sendo um grande clássico, a princesa tem toda a responsabilidade, né, no público que está assistindo. São imagens inspiracionais para as pessoas, para as crianças daqui. Então, reformular, trazer essa diversidade, essa maior inclusão, faz parte para impactar positivamente todo o público, toda a sociedade. Que é uma coisa que a Disney prega muito, É. inclusive. E a revisita de Cinderela, para mim, funcionou perfeito, porque eles conseguiram completar as lacunas que faltavam, conseguiram modernizar para ela simplesmente não ser, sei lá, uma mulher que depois que se casa com um príncipe, ela vira a esposa do príncipe, e que também traz mais personalidade à pessoa que é referência para outras pessoas. Eu achei muito legal. Não é uma animação, não é um remake que é muito lembrado. Eu É. acho que deles é o mais que É ficou que eu mais acho. esquecidinho. Sabe o que acontece com Cinderela? Eu acho que ele não puxou pra polêmica, É. né? A gente tem a Helena, é a fada madrinha. O que eu mais lembro é que a Helena, quando ela foi anunciado, né, que é
Ai, como é o papel que ela faz em Alice no País das Maravilhas? A Rainha de Copas. Rainha de Copas. Ela foi anunciada como a fada madrinha e todo mundo ficou, ela vai brilhar, não sei o quê. É uma aparição rapidinha, mas é bem legal. E a cena de transformação, né? Quando o vestido é feito. Eu acho que são os dois grandes tchãs da Cinderela, além do sapatinho de cristal, óbvio. E aí, ano passado, a gente teve um clássico que veio em duas versões, que aí é uma discussão super legal para conversar sobre o remake também, que foi Pinóquio, né? O Pinóquio, inclusive, esse eu sei o ano que lançou, porque foi o ano que eu nasci. Pinóquio é de 1998, tem a minha idade, e ele foi revisitado duas vezes no ano passado. A gente teve a visão da Disney, teve um remake da Disney que saiu tipo em setembro, e a versão do Guilherme Del Toro que chegou em dezembro. E ambos são completamente diferentes. E tem toda essa questão do respeito à história, do que a gente vai mudar, do que a gente vai manter, que eu acho que é super legal da gente conversar aqui, né? Tu assistiu o da Disney? Assisti as duas versões, confesso que a da Disney não é das minhas favoritas, mas a do Del Toro conseguiu me emocionar. Essa é perfeita, perfeita. Eu adorei. Acho que mereceu aí, né, ter sido tão premiada, Sim. ganhado o Oscar e tudo. Não tinha como ser diferente. Agora, da Disney, já é um caso, né, de um live action que ficou... O que você acha? O Pinóquio da Disney, ele tem coisas que me agradam e coisas que não me agradam. Eu acho que, assim, as atualizações da história dele fazem sentido. Tem a questão, quando ele é capturado pelo cara lá do show de marionetes, Sim, tem uma outra boneca, ele interage, tipo, ele entende que ele não necessariamente é um ser humano, ele vê outros bonecos como ele, e ele entende que o que passa na vida dele não é igual ao que passa na vida do pai dele. Tem essa questão de aprofundamento do personagem mesmo, que eu achei interessante. Eu gostei muito da atualização da Fada Madrinha. sim, foi ótimo. Eu achei muito legal a asa dela, o visual, assim, eu achei bem diferente. Eu achei interessante. Também amei a baleia. A baleia foi bem polêmica, porque falaram que ela não tinha nada a ver, que ela tinha uma asa e tinha tentáculo e não sei o que mais. Eu achei muito doido, porque eu adoro essas coisas assim, que são bem surreais mesmo. Me chamam muito a atenção. O visual em si do filme é muito bonito. Só que tem duas coisas que me causam estranheza. O primeiro é a história, que é muito parecida. É, tipo assim, é basicamente a mesma história. A gente tem algumas adições no roteiro, mas a base é a mesma. Então a gente já sabe tudo que vai acontecer, já sabe como vai acontecer quando a gente é apresentado às cenas. E a questão da raposa. Aquela raposa, gente, eu achei ela muito estranha. Eu não consegui me sentir bem assistindo, Sim, porque ela é uma raposa que tem um rosto muito realista, muito realista. Só que ela tem luvas e uma mão que parece uma pessoa de verdade, sabe? Que é uma raposa meio humanoide, não sei. Eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho, me senti desconfortável nessa parte. E a questão do tempero, né? Ficou faltando um tempero. O Tom Hanks tá ótimo de Gepeto, mas ele não faz milagre sozinho. não adianta. Não faz Tem que milagre ter sozinho. aquele que a mais, né? Agora, que aí já veio com tudo na versão do Del Toro. Sim, O Del Toro revisitou a história assim por uma ótica completamente diferente. Tem questão política dentro do filme. É uma história que a história do Pinóquio ela é pesada, né? Só que tipo assim, a Disney não fala abertamente sobre como o Pinóquio é uma tentativa do Gepeto de fugir do luto de ter perdido o filho. exatamente. Nesse filme eles fizeram isso de uma Exatamente. forma bem pesada, O Del né? Toro Bem pegou e tenso. esse é o cerne do filme. O filme é sobre a dor do luto. É sobre a dor do Pinóquio de tentar chegar às expectativas de ser uma criança de verdade para o pai dele. Assim, é um discurso muito mais profundo, tem toda a originalidade da estética do Del Toro, que eu amo, ele é meu diretor favorito. Não, aqueles vídeos mostrando os bastidores de como foi Incrível, feito, é incrível. O assim, filme demorou 15 hipnotizante. anos para ser feito. Nossa, 15 anos, você tem noção disso? 15 anos. é muito tempo, né? Inclusive, ele quase desistiu 3 vezes do projeto durante o processo de produção porque era muito caro e ninguém queria investir. Eu vou investir agora num filme que vai ser lançado daqui a 10 anos? Eu não vou querer fazer isso. E É no coragem. final deu super certo, né? O cara levou um Muito. Oscar e tal e merece tudo. É um filme incrível, incrível, incrível. Mas aqui, agora, saindo um pouquinho do mundo da Disney, saindo um pouquinho do mundo dos remakes, vamos falar de prequels? Vamos falar do que tu tá ansioso pra falar? Vamos falar de Pânico? Eu amo. Tá super em alta no mundo do terror, né? Eles trazerem de volta franquias que eram muito famosas antigamente, principalmente de slashers, trazendo essa modernidade, uma repaginada com atores que estão em alta e tal. E eu acho que Pânico é um ótimo exemplo disso.
que tu tem a dizer, já que tu acompanha bastante a saga, que tu conhece bem? Que tu tem a dizer? Eu acho assim, no caso de Pânico, eles souberam respeitar a história original. Uhum. Nunca fugiram, né, daquela história base da Sydney, mas como eles precisavam apresentar a franquia para um novo público, eu acho que eles souberam trabalhar muito bem os personagens, criar uma conexão do público com personagens que eles não estavam acostumados. A gente está falando de uma franquia que tem 26 anos de Sim. existência, né? Então, como se renovar, eu acho que Pânico sempre soube fazer isso muito bem. Mas, entre o 5 e o 6, né? O 6 que é o atual, como fazer isso sem tanto tempo para maturar a história, né? Para de repente, porque entre o Pânico 4 e o 5 tem uma coisa aí de mais de 10 anos, né? Sim. 10 ou 11 anos, se eu não me engano, de diferença. E depois também da morte do Wes Craven, aí ficou mais difícil, né? Porque sem o gênio ali, né, por trás que criou a franquia, Uhum. como fazer isso? Então, os novos diretores, eu acho que eles foram assertivos, respeitando o legado do Wes, começando com o primeiro filme que homenageasse diretamente o primeiro filme, Uhum. até chegar numa continuação que tirasse eles da zona de conforto, né? Levando para Nova York. Eu Até achei muito então, legal isso. pois é, até então um território que nunca tinha sido explorado. Que em Pânico se passa em Woodsboro, mas o segundo já é na faculdade e o terceiro se passa ali em Hollywood, né? Então, agora a gente tem uma história. No quarto ele voltou para Woodsboro, 5 também, e agora foi para Nova York. Então eu penso que a franquia está indo seguindo assim novos ares e sem medo de ousar. Sim. Eu fico um pouco assim só receoso de entender se a história da Sydney vai continuar assim como uma coisa bem de pano de fundo ali quietinha, ou eles pretendem de repente encerrar essa nova trilogia fazendo uma conexão entre as duas histórias e depois irem até para alguma abordagem completamente diferente. Mas eu particularmente amei o 6. Acho que ele entrega tudo, ele é mais visceral, né? É. As cenas são As mais facadas, só fortes. 32 facadas na pessoa. Eu fiquei Nossa, é chocado. impressionante. Os Sim. outros filmes, assim, até tinham, né, a violência, mas nunca de uma forma tão explícita. Aham. Então, eles já saíram ali daquela zona de conforto, e trabalharam muito melhor as personagens. E também, né, estão surfando aí na onda de Wandinha, né, com a Jenna Ortega. Eles se deram bem, eles se deram bem. Foram Muito. visionários. Muito. Conseguem conversar com uma geração super atual. Sim. Tem os fãs legado, que são fãs desde o início. Tem aqueles fãs também da época de Pânico 4, quando também teve a série de TV, né? Tem Uhum. esse detalhe. Sim. E depois se renovando com o quinto filme e agora com toda uma geração nova. Então, eu acho que é uma franquia que soube se reinventar. Na minha opinião, não tem nenhum filme ruim em Pânico. Tem do melhor pro pior. Tá. Não sei o que você pensa disso. Assim, eu não assisti todos os 6. Sim. Inclusive, eu não assisti os 5. Ah, você tem que assistir. Eu não assisti o 4 e o 5, foram os que eu não vi. E aí, eu assisti o 6, né, sem ter assistido o 5. Aí eu peguei todos os spoilers do 5 no 6. Mas tá tudo bem, Mas porque tudo dá pra bem, né? entender, dá pra Ele entender. funciona também como um filme sem ser uma Sim, continuação. eu acho que isso é o mais legal da franquia Pânico. E eu achei o mais legal eles manterem, tipo assim, com muito respeito, até o formato da história, né, nessa nova versão, né? Sim, Todo mundo conhece a história de Pânico. Todo mundo sabe como o filme é dividido. Todo mundo sabe que tem o plot twist de quem é o Ghostface dessa vez e tal. E eles trabalharam isso de uma forma. Eu achei que foi de uma forma divertida. Porque, assim, não é um filme que tem uma história muito complexa, que é muito verossímil, até porque tem gente que leva 26 facadas e tá vivo. Tem exatamente. gente que cai de um prédio e, ai, quebrei meu braço. É um negócio assim que é meio mentiroso. Só que funciona muito bem. Funciona muito bem em Pânico por conta de toda a história. E no 6, tipo, eles não têm medo de exagerar essas coisas, sabe? Tem uma cena final, não vou falar de spoiler, mas tem um momento no final que todo mundo fica assim: Meu Deus do céu, isso aí já foi demais. Mas funciona. Funciona, é divertido, é um filme que é bom de assistir com os amigos e que todo mundo vai ter coisas pra comentar, sabe? E em Pânico eu acho muito legal como eles não têm medo de trazer isso e colocar bem explícito mesmo. Assim no filme, a gente tem esse Ghostface bem mais sanguinário, né? Mais Muito. brutal, que adora dar uma facada boa. E. E mesmo assim, a gente se conecta com os personagens. Mesmo eu não tendo assistido os 5, eu entendi, tipo,
qual é o rolê da Jenna? Nem lembro o nome da personagem. É a Terra. A Terra. A Terra com o boyzinho lá, que ela fica, não fica, fica, não fica. Tem essas Jack. relações dos irmãos. Tem a relação do próprio filme brincar com a franquia de Pânico. Esse daí é o maior charme de Pânico, é a metalinguagem. Exatamente. É falar do próprio filme dentro do filme. É muito legal. E, tipo, eles falam... Tem coisa que eles falam bem, tem coisa que eles falam mal. Eles dão indireta pra filmes que não foram tão bem de bilheterias e tal. Tem personagens que resgatam, né? Em papéis diferentes agora. Sim. Então, fica muito divertido. Ele, ao mesmo tempo que é nostálgico, pra quem conhece a série, ele é... Não diria confortável, mas é um filme muito gostoso de assistir. Porque a gente meio que não... Como é que eu posso dizer isso? A gente meio que não vê uma inovação tão grande no filme, Uhum. mas vira um comfort movie, sabe? Exatamente. É tipo isso. Acho que as pessoas gostam, né? É bom De ir demais. no cinema, né? Pra ver isso, pra sentir emoção, de sentir, de certa forma, escapando de uma perseguição, sobrevivendo. Afinal, né? As Final Girls. E nesse caso, né? Não tem mais só uma Final Girl, né? Tipo, são vários, né? É. Final Girl, Final Boy, Final Eu gostei muito desse filme Brothers. porque ele fica tipo assim, eles mesmos falam, né, no início do filme, então, gente, todo mundo é descartável. É um novo filme, tudo é maior, tudo é mais caro, tem mais orçamento, tem mais personagens. E, tipo, tu vai engajando naquilo. Porque o foco em si de Pânico, pelo menos pra mim, não é nem descobrir quem é o Ghostface. O que eu gosto de fazer é tentar descobrir quem vai sobreviver. É. Eu acho muito legal. E ainda mais que dentro do mundo do terror, né, a gente tem aí o que tá super em alta hoje em dia, o que tem mais produções sendo feitas é o terror psicológico. Sim. O slasher tá voltando, só que ele ainda não tem em grande quantidade as novas produções. Então, ver um filme que abraça com tudo, assim, o slasher, que tem a parte do humor, que tem a parte do muito sangue, de coisas que não são possíveis no mundo real, de uma pessoa sobreviver a um montão de facada. Escapar tanta facada Exatamente. só em Pânico. E eles abraçam isso e, tipo, funciona muito bem, dá um frescor, porque a gente não tá vendo tanto isso no cinema. É muito legal. Eu acho que Pânico aí tá trazendo um potencial pra darem aquela reavivada, né, em várias franquias. Por exemplo, eu adoro Eu Sei O Que Fizeram no verão passado. E aquela série do Prime Video que fizeram pra mim foi um... Nossa, é vergonhoso, gente. Eu Não não assistam essa vi. série. Assiste o filme, você vai amar. É muito bom. Também o roteirista é o mesmo de Pânico, Uhum. que é o Kevin. E também tem Lenda Urbana, que também foi uma franquia que começou ali, né? Lenda Fez um bom Urbana? filme. Lenda Urbana. Essa eu não conheço. Você tem que assistir também. Tudo dessa época aí de anos 90, Aham. anos 2000, né? Que foi quando o Pânico estourou. Assiste Sim. que você vai gostar. Só que também foi uma franquia que, quer dizer, nem chegou, né, a virar de fato uma franquia. Mas eles fizeram um filme incrível. Aliás, a cena inicial de abertura é uma coisa insana. Que a menina ela tá dirigindo no carro e aí tem um assassino atrás, ela não percebe. Aí ela para num posto e o cara é um cara super estranho, assim, ele tenta avisar ela, né, que tem alguém no banco de trás. E ela acha que ele tá querendo fazer mal com ela. E aí ela entra no carro, vai embora e começa a tocar Total Eclipse of the Heart. Eu É acho que genial. eu acho que eu já vi. Eu não sei se eu vi esse filme, mas eu acho que eu já vi essa cena. Tu me falou, ela não é estranha. É muito boa, assiste. Aí é uma franquia também assim, pensa, lenda urbana, quanta coisa que dava pra trabalhar com isso, né? Sim. Quantas lendas urbanas existem? Hoje também com a questão das redes sociais, quanta coisa poderia ser adaptada? Chegou a ter 2 continuações, mas foram assim, muito baixo orçamento, ruins, mal feitas. Então meio que deu uma manchadinha, sabe? Mas eu acho que, como tá agora nessa leva, né, de filmes slasher, eu tenho certeza que eles vão acabar mexendo. Já tem planos, na verdade, de fazer um remake e de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, uma continuação. Eu vi esse rumor da continuação do Já filme. tem uma, né? Eles têm na verdade, eles têm 3. A terceira também foi bem baixo orçamento, não é com os atores originais, mas o 1 e o 2 são com os mesmos atores. Os que sobreviveram, pelo menos. Eu acho que tem muita coisa boa que eles podiam trazer de volta ou dar mais chance, assim. Até porque muitos dos clássicos, né, de terror que acabam surgindo com o tempo, às vezes são filmes de baixo orçamento. Sim. A gente até teve esse ano, que não é do slasher, né, do gore, que é aquele terror bem sanguinário, que é bem nojento e tal. Teve o Terrifier, né, que deu o que falar aí na internet, que foi um buzz gigantesco.
nas redes sociais, que teve gente que passou mal, que vomitou, que desmaiou, que teve que sair da sessão e tal. É um filme de baixo orçamento, mas que o personagem ele já é icônico dentro desse meio. E dentro do terror slasher, a gente tem esses personagens, esses grandes vilões, né? Que eles são meio que imortais, ou sempre vão sendo renovados, porque tem fãs e tal. É como o Michael Myers, que nunca morre. Ele leva tiro, leva facada, leva, sei lá, uma granada e o homem não morre nunca. Eu acho que agora, né, pelo menos deu a entender Não, de mas que tá bom de Halloween acabou, já, né? gente. Já tá bom de Halloween. Vamos usar a Jamie Lee Curtis pra outra coisa. Vamos deixar descansar um pouco, É. né? Essa franquia já foi bem explorada, né? Vamos deixar ela uns 10 anos, 15 Vamos anos. trazer outras coisas, essa lenda É. urbana aí, eu achei interessante. Tá. Uma outra coisa, enquanto tu falava, que eu lembrei muito, que eu lia quando eu era pequeno, tinha uns livros do R.L. Stein chamado Goosebumps. Ah, Goosebumps, sim. Já Era teve muito série, bom. tudo, né? Tinha uma série, eu lembro dela. Eu Teve adorava até um também. filme, só que o filme ele pegou uma vibe mais família do que uma coisa mais macabra. Sim, Eu acho que se eles revisitassem as histórias de um jeito mais macabro, daria muito certo. é verdade. Talvez uma série antológica, não sei, assim, com cada livro é um episódio, eu acho que seria muito interessante. Ó, produtores, anotem essa ideia aí, ó. É. É um negócio que pode dar dinheiro pra vocês. Uma coisa com um orçamento bom, né? Bem feita, com um grande estúdio distribuindo, né? Eu acho que seria muito legal. Sim. E essa questão de filmes antigos que vem sido trazido de volta, ela tá em todos os lugares, né? Assim, quando eu falo de remake, eu não consigo fugir muito do mundo da Disney, porque tem muita coisa que foi anunciada que ninguém esperava. Ninguém esperava. Eles vão trazer de volta Diário da Princesa. Vai rolar Diário da Princesa, eu acho que é o 4, né? Que tem 3. Eu acho que é o quarto. É, né? vai Agora. lançar um novo filme da franquia. A gente teve Abracadabra 2 Eu adorei. no ano por passado, sinal. que eu Gostei amei. muito. Eu fiquei impressionado, gente. Eu gostei muito, diferente de Desencantada. É, Que pra mim não precisava. Eu acho Encantada um ícone. Deixa a Amy Adams quietinha lá. também acho. Mas tem muita coisa muito antiga que tá vindo, assim, do mais alto nada. Vamos falar a verdade, né? Sim. São franquias que são muito amadas. Inclusive tem até um rumor. Não sei se é um rumor ou se ela já chegou a confirmar. Que vai ter uma sequência de Sexta-feira Muito Louca. Sim. Jamie parece Lee que tá pra Curtis e Lindsay acontecer. Lohan. Quem É. diria? Ela já falou, a Jamie Lee Curtis, que tem muita vontade, e a Lindsay, né? Acho que ela tá topando tudo, né? Eu acho. E eu acho que eu vou ser Ela bem tá feliz, retomando mesmo aí se a for uma carreira. farofinha. Sim. Porque esse filme é muito bom. Pode dar muito certo, Pode. como a gente falou, Abracadabra 2, a gente, nossa, claro, a gente queria ver um novo filme pela nostalgia, mas acho que ninguém tava dando nada por esse É. filme, acabou sendo uma grande surpresa, Foi né? muito bom. E foi o mesmo ponto também de Pânico, né? É um filme que funciona muito bem pra quem não tem familiaridade Sim, com o universo e quem é muito fã. Porque tem muita gente que é muito fã de Abracadabra. E o 2 ele consegue balancear muito bem a história nova com as referências ao original. Eu achei isso muito legal. Bruno, você não acha que também tem muito a ver com essa questão, né, principalmente da Disney, deles sempre quererem trabalhar isso nos parques, na venda, nos produtos? Com certeza. Então, se a franquia, por exemplo, as princesas da Disney sempre foram, né, um ponto fortíssimo deles, né? Aí começou a mudar um pouco, né, novos tipos de princesas, sem ser Uhum. aquela coisa tão padrão, né? Sim. E aí, de repente, agora eles estão numa pegada assim, um medo, né, da coisa ser esquecida, de tomar o esquecimento. Então, acho que eles estão bem preocupados aí em trazer coisas relacionadas a isso para os Com parques, para vender certeza, com toda certeza. bastante. Gente, a gente se diverte, entretenimento horrores, mas no final, o que que move o mundo? Ó, É o dinheiro, né? E fato. é exatamente esse ponto. Esse é um dos grandes motivadores dessa leva de remakes ter sido anunciado assim tão grande, que eles passaram 10 anos anunciando remakes. A gente tem remake até 2026, se eu não me engano, confirmado. Muita coisa. Tem Hércules, tem o Corcunda de Notre Exatamente. Tem Dame. muita coisa. Tudo bem que o Disney Plus tá chegando também, então eles vão atualizando coisas. Sim, Mas é pra eles não deixarem morrer o que eles construíram no passado. Eu já fiz alguns estudos sobre a Disney em si, e a era mais lucrativa da Disney foi a chamada Era da Renascença, que foi quando lançou Rei Leão, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin também. Aladdin, Mulan. Foram grandes, foi assim, sucesso atrás de sucesso. Gerou muito dinheiro para eles. E aí eles estavam no auge da riqueza, vão fazer um parque temático, exatamente. Do Castelo da Cinderela, um brinquedo da Bela, um brinquedo do tapete voador e tal. E aí o tempo foi passando
quem era o público-alvo dos parques da Disney. Porque os parques, apesar de serem lindos, os brinquedos eles são mais voltados para o público infantil, né? Sim. Pelo menos esses clássicos. E aí esse público infantil já era adulto e tinha suas próprias crianças. E as crianças não estavam conhecendo, não sabiam o que que era, e fazer qualquer alteração em parque é muito caro. É muito caro. Eu sei porque eu pesquisei quando eles lançaram uma nova ala lá nos parques da Disney dos Vingadores. É papo assim de tipo 6 milhões de dólares. Um brinquedo novo. E aí o que que é mais barato? Gastar muito mais dinheiro agora, porque se for fazer um brinquedo novo, ele tem que ter alta tecnologia e não sei o que, não sei o que lá. Ou a gente gastar esse dinheiro refazendo esse filme aqui Exatamente. pra deixar ele em alta de novo e o pessoal usar o mesmo brinquedo. Aí fica nessa, ó. É um jogo que tem é uma moeda de dois lados, né? É bom e também é ruim. Aí o que que acontece? Eles investem nesses filmes e deixam de investir em produções novas. Isso aconteceu principalmente no final de 2010, lá tipo quase final de 2010 não. De 2015 para 2019, por exemplo, a gente teve muito remake. E esses remakes que a Disney que massificou, né, já que eles têm a maior porcentagem do mercado Sim. de entretenimento, eles são donos de 75% da indústria do entretenimento. Como eles estavam fazendo, eles passaram isso para todos os estúdios. Para Fox, para, sei lá, para... Qual é aquele outro de animação que eles tinham Pixar, também? né? Disney Pixar. É, não, mas a Pixar eles trabalham com coisas originais e ficaram fazendo só sequência. A Blue Sky, que eles Ah, é compraram verdade. depois. Blue Sky, sim. É, enfim, eles distribuíram remakes nos estúdios deles, eles viram onde eles podiam pegar dinheiro da nostalgia. E aí o pessoal de fora, que não era dentro do monopólio lá da Disney, falou: Ei, isso dá certo, vou fazer também, né? Vamos reviver aqui Mortal Kombat, vamos reviver Gossip Girl, vamos reviver, sei lá, outro remake que teve. Halloween mesmo. Halloween, tá. Todo mundo surfa na onda. Aí é legal, mas também é ruim, porque a gente fica faltando coisa nova. É, a gente tá vivendo, acho, um período onde Hollywood tá com uma crise, né, muito forte de criatividade. Isso é fato. Eles viram que é muito mais lucrativo. Até eu acho que essa questão também da chegada do streaming e tudo. Uhum. Claro, eles têm que se reinventar, né? Tem que fazer coisas novas, mas está muito mais difícil conseguir lucrar com isso. Sim. Então, para eles é melhor fazer exatamente o que você falou, trazer de novo uma história, né? Só que na sua versão live action. Então, claro, isso começou já tem alguns anos, mas ainda vai se perpetuar aí muito, porque tem muita história que tem para virar live action da Disney, É. né? Então, a própria Pequena Sereia, né? Que eu acho que é uma das coisas mais aguardadas, já chegou cheia de polêmicas Sim. e eu acho que pode ser incrível. Pode também trazer muito hate, não sabemos, né, o que vai ser. Eu tô ansioso para assistir. Uhum. Eu acho que a escolha da atriz, cara, pela a voz dela é uma coisa hipnotizante. Eu Sim. achei linda. E eles vão lançar, né, a trilha sonora um mês antes do filme estrear. Então, Ah, eu não sabia. eles já estão querendo mexer a maquininha aí, É, né, pra... esse ponto que tu falou era exatamente o que eu ia falar. A gente levanta essas discussões, a gente fala sobre problemáticas, enfim, e reflexões que a gente faz, mas a gente consome tudo, né? Com E tem coisa que a certeza. gente adora. A Pequena Sereia é o meu filme mais aguardado desse ano. Eu sou muito, muito fã da história da Pequena Sereia e eu sou muito fã da Halle, Sim. que é quem vai viver a Pequena Sereia. E eu sei que, tipo, essa é a sereia. É a princesa favorita dela. Ela realmente ama muito a personagem. E eu acho que vai ser tudo feito de uma forma muito respeitosa com o clássico, mas muito original. A gente tem, finalmente, um trailer, né, que demorou muito. Eu acho que esse foi o trailer que eu mais aguardava de todos. O filme foi anunciado há 2 anos atrás. E a gente só tinha um teaser. A gente teve um teaser no início do ano e tinha um pôster no ano passado. Era tudo. Agora saiu o trailer, então a gente vê que vai ser uma pegada assim, bem. É, Mais escuro, assim, mais, um pouquinho uma mais coisa. dark de repente, Eu acho né? que uma pegada assim mais real, que eu não acho que o Mais fundo do mar é tão realista. iluminado assim, Exatamente. mas que tem todas as referências. A gente tem a questão dos fogos de artifício, da festa, a cauda da Ariel tá perfeita, o cabelo dela tá lindo, eu gostei bastante. Vi gente reclamando, ai, não é um ruivo tão vívido, e não sei o que. Gente, vai. Gente, supera, é uma versão live action, né? Não precisa ser uma reprodução exata da É. animação. E entra no ponto que a gente falou mais cedo também da representatividade, né? Sim, com certeza. Então, se a gente tem aqui, ai meu Deus, não, uma sereia negra onde já se viu. Gente, sereia nem existe, só pra começar a conversa Né? aqui. Exatamente. E qual é o problema da personagem, tipo, ser negra, assim como tem várias etnias aqui? Aí outra polêmica que super rolou também foi quando anunciaram o filme do Peter Pan
E a Sininho é negra, meu É, Deus. Também, né? Outra problemática. A Fada internet Voodoo, morreu. Pinóquio também. Ai, Não tem gente, pra quê, olha. gente. Não tem pra que fazer isso. É ótimo. Essas atualizações são ótimas. E é sobre representatividade, né? Se a gente Sobre olhar pra isso, trás, exatamente. todo mundo era branco e tal. A indústria toda tá mudando, faz parte. Isso é ótimo. A gente tem que celebrar. E eu acho interessante, assim, também quem usa o argumento de que tem que ser criada, então, novas histórias para trazer novos personagens. Mas, gente, e toda essa questão da reparação mesmo, né? De anos, de décadas, onde muitas pessoas não estavam se sentindo representadas ali com aqueles personagens, era Sim. sempre o padrão, né? O branco, ou aquela coisa perfeitinha da princesa que era submissa ao Exatamente. príncipe, né? Que ela só tinha o sonho de casar e parece que não tinha nenhuma outra aspiração na vida, né? Ela queria escapar ali daquele lugar que ela estava se sentindo presa, né? Maltratada. Então isso vem sendo mudado e eu acho importante sim ter representatividade nos Claro. filmes, que as pessoas têm que superar isso da Ariel. Eu acho que a atriz, então, ela é linda, ela parece Ela uma é princesa, perfeita, ela é gente. A perfeita. voz dela é incrível. A No voz do trailer eu fiquei anjo. arrepiado, A voz arrepiado. de... Nossa, quando lançaram o primeiro teaser, eu lembro que vazou no TikTok, alguém gravou lá na... Eles têm um evento interno, Sim, né? A Disney que ela mostra algumas coisas pra imprensa que ainda não vão revelar pro público. Mas aí acabou vazando um trechinho, eu acho que era 30 segundos a mais da música que mostra no teaser. eu vi também. Eu ficava o dia inteiro assistindo assim no repeat. Meu Deus, vai ser perfeito, vai ser perfeito. Vai ser tudo de bom. E eu acho que vai ser um sucesso. Todo mundo que reclamar vai ficar bem quietinho, vai todo mundo deitar pra Ariel. Sim. Seja pra falar bem ou pra falar mal, o público vai no cinema porque é um É, clássico. A mãe gosta, o filho gosta, o adolescente gosta, todo mundo ama, é uma história exatamente. clássica. Então vai dar muita bilheteria e vai fazer Ai, sucesso. vai ser tudo, vai ser tudo. Amém. Amém, amém, amém. E tem algumas outras coisas também vindo, né, anunciadas. Eu coloquei aqui uns outros trabalhos da Disney também de fora. Eu quero saber pra qual deles tu tá mais animado, além da Pequena Sereia. Tá. Se tiver mais que tu lembre, pode falar, Uhum. eu coloquei os que eu me lembrei de cabeça mesmo. A gente tem o Peter Pan, que inclusive sobre o Peter Pan, um comentário rápido, eu fiquei chocado. Já assistiu A Lenda do Cavaleiro Verde? Não, esse não. É um filme muito viajado. É com Dev Patel. Tem no Prime Video. Uhum. É um filme muito, muito, muito viajado. Daquele que tu assiste 3 vezes e tu fica. Não entendi. Mas que funciona muito bem. Tipo, ele é lindo. E aí, o diretor de Peter Pan é o mesmo diretor desse filme. Então eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer, porque eu acho o universo do Peter Pan muito legal. Sim, eu adoro. Eu era super fã também. Sim. Assisti o Hulk também quando lançou no Ai, o cinema. Hulk era É muito bom. maravilhoso. Nossa, Era eu muito adoro. bom esse. É. Aí também teve aquele outro que não era da Disney, né? Que de pessoa, eu acredito em fadas, era É. maravilhoso também. Mas aí agora a gente vai ter a revisita da Disney, vai ser a primeira vez, Sim. que eles nunca tinham revisitado essa história, só feito sequências, né? E eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa abordagem dele. Tu chegou a ver o trailer? Já assisti. O que tu achou do Capitão Gancho? Ah, Ele tá bem diferente tá no uma outra desenho. pegada, né? Assim, mas eu acho que também, cara, o que importa, eu acho principalmente é ver como que a história vai tomar forma aí, até se eles estão trazendo também alguns elementos novos nisso. Eu achei também um pouco diferente. Eu fiquei bem interessado, assim, eu É, gosto muito do dá uma universo e eu acho. provocada, assim. Vai ser uma pegada legal. Agora eu só fico um pouco com medo porque ele não vai pros cinemas, né? Ele vai Pois direto pro é, Disney Plus. infelizmente, igual aconteceu com a Dama e o É. Vagabundo, vários outros filmes, né? Eu fico triste com isso também, porque, poxa, esse tipo de filme tinha que. Merecia um telão. Merecia, eu acho também. Eu tô com expectativas positivas pro filme do Peter Pan. A internet diz o contrário, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Além deles, a gente também vai ter Indiana Jones. Sim. E que aí não é um remake, né? É uma continuação depois de muitos, muitos anos. Uhum. Eu sou muito fã de histórias de aventura. Então eu tô ansioso, eu acho o Harrison Ford um fofo. Ele é maravilhoso, né? Então tá ótimo. Icônico, Pra e, mim tá cara, ótimo. o cara tá aí, né, com a idade dele, Uhum. continuando a fazer coisas incríveis. Eu acho isso maravilhoso. Sim. E tem um que pegou bastante gente de surpresa, que tá sendo guardado a 7 chaves, mas que eu acho que vai gerar muito buzz, Hum. que é Wonka. Ah, sim, com certeza. A Já gente teve, vai... já teve imagem, né, Já. divulgada. E eu achei a caracterização E excelente, eu achei inclusive. maravilhoso também. Eu acho que esse daí promete, viu? Vamos ver, ainda não tem um trailer, Não alguma tem coisa nada. assim que tenha mais detalhes, mas confesso que eu tô ansioso também. Eu acho que vai ser muito interessante esse. A gente vai ver as origens do Charlie Wonka. Vai ser legal.
É Charlie Wonka? Não, do Willy Willy Wonka. Wonka. Charlie é o personagem da fábrica de chocolate. Ó, eu fiquei doido. É, mas eu acho que vai ser super interessante também. Além desses, tem mais algum que é super interessante? Vai lançar esse ano, eu esqueci de falar. Olha, tem também alguns clássicos que hoje não são tão lembrados, como eu te falei, né? O Corcunda de Notre Dame, que eu acho que Sim. pode ser muito interessante. Já teve já da Pocahontas, por exemplo. Vai ter remake da Pocahontas? Então, também tá num Ai, um que tá planinho. super polêmico é o da Já Branca teve de Avatar, Neve, né? né? Eita, é verdade. Não, falando sério. E isso, da Branca de Neve também já tá bem encaminhado. Acho que, se eu não me engano, estreia em 2024. Eu acho Já. que é no início de É, 2024. Se não me já tá engano, as chegando. gravações já foram encerradas, inclusive. Também tô ansioso. E o Hércules também, né? Que é um filme também mais antigo. Sim. Que Ai, eu amo fazendo- Hércules, amo. Estão fazendo uma nova versão. Que eu me lembre são esses agora, assim, Eu os mais lembrei de um próximos. que me chamou muita atenção, assim, eu acho que ele vai ser só pra 2025, que vai ser um filme do Príncipe Encantado. Olha, É um filme que vai mostrar como é o mundo do Príncipe Encantado, que ele não é só um não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, vixe, essa ideia tá meio esquisita, será que vai sair algo bom daí? Mas parece ser interessante, eu acho, assim, é um universo que nunca foi explorado, né? é. E aí eu acho que talvez seja legal. E até falando em príncipe, né, essas coisas, tem um live action que eu acho que é um dos mais aguardados, assim, pelas pessoas, que elas estão frenéticas desde que foi anunciado, ainda mais por estar vindo, assim, com uma expectativa, que é o live action de Barbie. Sim, sim. Estão todos Ele vem ansiosos, aí, né? ele vem muito E aí. assim, tá vindo com uma propaganda tão forte, né, de que o filme tem uma super diretora, né, que Sim, dirigiu a Greta, né, que fez Adoráveis Mulheres, acho que é esse o nome, né, do filme. é. E Lady Bird também, que eu adoro esse filme. Então é uma coisa assim atípica, né? Quem poderia Eu esperar acho uma que vai coisa ser dessa? muito fenomenal esse E filme. multiverso, né, da Sim, Barbie, vão ter várias, elas vão viver várias situações e Margot Robbie, né, que a gente ama, o Ryan também. Eu acho sim. que tem tudo aí pra ser um dos grandes live actions Ah, desse eu acho ano, que vai viu? ser muito, muito bom. Tô Tô muito ansioso. ansioso. E pra gente fechar, Bruno, tem uma pergunta aqui que é curiosa. Se Tá. tu pudesse escolher uma franquia, um programa de TV, um filme, pra trazer de volta pros dias de hoje, um remake que ainda não tá sendo pensado, o que que tu traria? Olha, eu acho que de filme é tão difícil, né? Tem tanta Tem tanta coisa. E coisa. como eu também sempre fico um pouco receoso com essa questão de remake, assim, mas acho que De Volta para o Futuro, acho Seria que seria legal. bem interessante fazer alguma coisa nova. Claro que os filmes originais, assim, são quase que intocáveis, né? Então não necessariamente precisaria ser um remake, mas alguma coisa também legado. Eu acho que daria bom. E Uhum. de série, eu sou super fã de uma série que também é anos 90 e 2000, chamada Buffy a Caça-Vampiros. Ah, um clássico. Você já ouviu falar? Eu Viu? nunca vi, mas eu já ouvi Olha, falar e eu sei da relevância dela na essa história. pra quem é Essa deveria, geek, né? pra quem é nerd, pra quem gosta desse universo, é um prato cheio, porque é uma série que consegue explorar assim os problemas da juventude, lida com morte de familiar, com um monte de coisa. Ela é muito complexa. Ela não é só uma série de uma mulher lutando, né, contra criaturas do mal. É, Buffy, ela é uma caçadora de vampiros, e aí o rolê da série é que ele dá a perspectiva das vítimas, né? Não dos vampiros. então, Da família das vítimas. Na verdade, ela passa por uma fase toda ali estando no colégio, indo para a faculdade, depois ela vai para a vida adulta. E todo esse processo onde ela enfrenta os monstros tem metáforas, né? Que tem a ver também com os sentimentos dela, das pessoas, dos colegas dela, enfim. É uma série, assim, maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. Tem que assistir, é Legal. muito boa. E é com a Daphne, E é do com a Scooby-Doo. Daphne, que é a Sarah Michelle Gellar, né? Que também. Aí você falou, você não me perguntou essa, né? Mas eu vou aproveitar para responder. Um live action que eu amo de paixão, que eu me divirto, que eu dou risada, é Scooby-Doo. É um dos melhores filmes da história, gente. Ele tá nos meus favoritos É do Letterboxd, maravilhoso. inclusive. E ele parece que vai envelhecendo cada vez melhor. Porque quando você Muito. assiste, pra mim tá assim, no patamar de assistir um filme, meu, muito engraçado. Tipo, As Branquelas, Miss Simpatia, Eu acho genial. Scooby-Doo. Cara, eu amo. É um filme, tipo, um comfort movie, assim. Eu adoro todas as histórias, assim, que envolvem o Scooby-Doo. Eu sou super fã, super fã. E Ai, eu tem a também amo Daphne, a muito. Sarah Michelle Gellar, que Sim. também é a Buffy. E é isso, assim, acho que de filme e de série eu gostaria de ver alguma coisa nova. Já tinha sido anunciado que ia ter uma série de Buffy, mas não foi pra frente, não sei porquê, então estou aguardando ansiosamente. Colocaram Teen Wolf no lugar. Ai, pois é, Wolfpack, né, também. Mas se eu pudesse trazer algo, eu iria
meio que de debochinho a Disney. Sabe o que eu traria muito forte? Eu traria os clássicos dos Irmãos Grimm. Ah, Numa pegada, bem. uma produção com muito orçamento, um negócio assim muito pesado mesmo, Sim. de investimento. Porque são clássicos, são remakes que aí vai valer a pena, porque a gente vai revisitar essas histórias num tom bem mais sombrio. Tipo, o rolê, bem macabro eu, né? Tipo, o rolê da Cinderela na versão original, que ela corta um pedaço do pé, uma das irmãs corta um pedaço do pé pra caber no sapatinho de cristal. Tenso. Tem isso, que a pequena sereia, ela não fica junto do príncipe, ela morre e vira espuma do mar no final. Que quem casa é a Úrsula mesmo. Umas coisas assim bem macabras e revisitar com esse grande orçamento de filme da Disney, mais uma versão mais terror. Nossa, eu ficaria muito feliz. Já tiveram alguns, né? Agora você Já. falando assim, me veio na cabeça, você falou de Irmãos Grimm, Teve né? um que é O dos João e Irmãos Grimm. Maria, Teve, é que verdade. também é um filme de terror pesadíssimo. Eu gosto desse. Gostei também. E acho que já tiveram outros também, né? Teve um que era específico dos Irmãos Grimm, que aí juntava assim vários Ah, é contos verdade. dele e tal. Sim. Eu não lembro se ele é muito bom, mas eu acho que eu vou revisitar. Fiquei com É. vontade agora de ver essa versão mais macabra. A gente já tá com uma lista aqui de várias coisas pra Ixi, ver, é né? só o que tem, gente. A gente conversa e a indicação vai indo. Espero que vocês estejam com o papel e a caneta aí. Mas é isso, nosso papo fica por aqui. Ah, adorei o papo. Foi Bruno. ótimo, Muito Bruno. obrigado. Muito obrigado. Adorei, espero que vocês tenham gostado também. Então, Isso aí. aí com várias indicações, reflexões levantadas e uma lista de espera, né, de filmes, grandes remakes que estão chegando. É. A gente se vê no próximo episódio e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.